pessoalmente, acho que foi no ano 2000, ela estava fazendo um show aqui em São Paulo, no Ibirapuera, com a Cássia Eller. E eu vi esse show, foi lindíssimo. E a Cássia queria levantar a blusa dela de qualquer maneira no meio do show, aquelas coisas. E vem acompanhando, e achei que era muito importante ter a Zélia aqui, por conta da maneira como ela está sempre buscando referências, se reinventando. E isso fica muito claro em cada trabalho novo que ela apresenta para a gente. Desde o dia fazer o Eu Me Transformo em Outras, Os Mutantes, mas os discos de carreira, Pré-Pós-Tudo, Bossa Band, o mais recente agora, Pelo Sabor do Gesto. E na semana retrasada eu tive um prazer enorme de assisti-la no teatro, fazendo o Tô Tateando, que estava no Belenzinho. E é um espetáculo entre o canto e a fala, entre o teatro e o musical. É um lugar muito original. Então eu falei, a Zélia tem que estar nesse projeto também. E além de tudo, a Zélia ainda arruma tempo, não sei como, de cursar a faculdade de letras. Então acho que a gente vai ter muita conversa boa com ela, a seleção de livros dela é bem interessante. E eu queria que vocês recebessem aqui, com todo o prazer, Zélia Duncan. Eita! Você foi falando as coisas que eu faço, me deu uma preguiça. Falei, nossa, já fiz isso tudo? Tô antiga. Que bom, né? Que bom a gente parar um pouco para falar de ler, porque eu estou aqui na qualidade única, exclusivamente de leitora, como qualquer um de vocês, eu espero. E aí, para vir aqui falar... Primeiro, um drama escolher, né? Escolher 10 livros, uma jovem senhora, que tem um monte de coisa na cabeça. Então, quando o Márcio me propôs isso, eu achei super legal. Eu comecei a pensar nos livros na época do Tô Tateando, justamente. E aí... fiquei num drama, não conseguia mandar a lista. Demorei, né, a gente completar. percebeu. Porque eu me sentia culpada, tanto que eu trouxe os livros, aí trouxe mais alguns e fiquei pensando que injustiça deixar isso. Fiquei na frente da minha estante em casa, depois arrasada, culpada. Todo mundo ficou assim, todo mundo chegou aqui reclamando, mas 10 só, mas é um recorte, isso é bom também. Mesmo porque todo mundo tem mais o que fazer do que ficar aqui a vida inteira vendo isso. E aí... eu tentei fazer uma lista que não parecesse tão cabeção, né? Porque acho que quando a gente vem para uma ocasião dessa, a gente quer mostrar que a gente é muito inteligente, né? Que a gente leu coisas incríveis. E nem tudo que eu li por aí é considerado incrível, e nem por isso eu deixo de gostar, né? Claro que eu procurei escolher coisas que para mim são sublimes e outras que não são sublimes, mas que eu acho que são relevantes, até para o tempo que a gente vive, e para misturar mesmo. Acho que a minha lista está bem siricontóide, bem como eu sou mesmo. Né, bem descabelada, assim. Então, eu fiquei pensando de onde vem essa paixão. Acho que vem muito de casa, normalmente, né? Em casa a gente aprende muita coisa boa e ruim, né? As coisas boas que eu aprendi em casa, e com relação à minha mãe, meu avô era um cara que tinha voz tipo Fred Flintstone, não sei quem pode ter herdado isso dele, mas... E ele era muito inteligente, ele recitava poesias pela casa, e minha mãe sempre fez a mesma coisa. Então, eu, muito jovenzinha, sabia recitar coisas muito inapropriadas para a minha idade. Coisas muito sérias e pesadas, né? Olavo Bilac, no primeiro show que eu fiz em 81, em Brasília, eu falava um pedaço de uma poesia que hoje eu penso, meu Deus do céu, eu não faria isso hoje, né? Fui fazer naquela época, eu era tão jovem, acho que já também pela ansiedade de querer talvez mostrar que eu sabia algumas coisas. Depois eu fui vendo que eu não sabia nada, e a gente não sabe de nada mesmo. E seu avô era poeta também, né? Também escrevia, tem a famosa poesia que ele fez para minha avó. Então isso sempre permeou muito a minha casa, e a leitura sempre teve, e principalmente a poesia, sempre teve muito presente. E eu acho que eu canto por causa disso, eu fico tentando rastrear as palavras, né? Mais do que qualquer coisa. Claro que tem a música em si, que é uma coisa, o ato de cantar, tudo é muito fascinante para mim, mas a palavra sempre foi assim o que eu mais persegui. E aí fui tentar buscar lá atrás as minhas lembranças de criança, e lembro que eu já morava em Brasília, fui para Brasília com 6 anos, mas todas as férias a gente ia para o Rio, para Niterói. E Niterói tinha uma campanha, uma época, tinha umas placas pela cidade que dizia: quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. E eu passava por aquilo e eu ficava lendo que nem criança por causa da rima, e vi que até hoje eu penso nisso, quer dizer, penso não, isso ficou em mim,
E é algo que de vez em quando dá vontade de dizer, né? E a gente sente isso, né? Na pele. Quando você não, sei lá, não se inteira muito de algumas coisas, você não consegue juntar uma coisa à outra, você fica mais ingênuo, né? Ou você, como artista, às vezes você está criando uma coisa achando que está sendo original. Se você não tiver um pouquinho de outras coisas na cabeça, você não vai saber que você está repetindo, né? Por exemplo, no Brasil, você dizer que faz uma coisa nova, eu acho uma temeridade. Um lugar que tem Tom Zé, né? Que já fez a impressão que dá que ele está pronto para tudo que há de novo e mais ousado no mundo, né? Junto com, claro, mais um monte de artistas. Então, acho que quanto menos você procura saber das coisas, não é ler academicamente, nem nada disso, não vamos ficar ditando regra, mas se aprofundar em algumas coisas que te interessam, para você virar um ser humano com mais opinião, né? E para errar com mais, né, propriedade também. Eu acho que isso é importante. Pois é, eu queria começar pela Clarice, Vamos. porque, surpreendentemente, você foi a primeira pessoa dos 5 que trouxe Clarice para... Que loucura, hein? Pois é. Eu achei que eu estava sendo totalmente óbvia, mas eu não consegui evitar. E aí eu falei, gente, que bom que a Clarice veio. E esse aqui, especificamente, foi o primeiro livro dela que eu li também. E eu sou absolutamente apaixonado. Quando que você leu? Você lembra quando você leu esse livro? Lembro nitidamente, assim. Esse é uma aprendizagem ou o livro dos prazeres? É um dos livros aí que eu... Peraí, eu trouxe minha bolsinha. Eu adoro quem vem com a Você vê malinha. que a minha é mais antiga, né? Que eu gosto de livro usado. Meus livros são usados, sublinhados. Eu tenho uma amiga que odeia pegar livro emprestado comigo, porque ele vem todo sublinhado. Eu adoro. Eu acho uma intimidade enorme eu você também. dar o livro sublinhado para o outro. Eu ele também fica sabendo de loucuras. Pois é, tá vendo? Que injustiça. Então, quando eu vim para o Rio, é ótimo. Quando eu fui para o Rio, de Brasília, a segunda vez, eu tinha 20 e poucos anos, e eu fui morar com uma tia querida, um casal de tios. E eles não tinham um quarto para me ofereceram um quartinho bem pequeno, um lugar muito pequeno, era quase um corredorzinho, com uma imensa estante de livros. Só cabia a estante, a minha cama e um sonzinho apertado, literalmente mais nada. Mas era um lugar maravilhoso. De repente, você nem precisa mais do que isso. Se for pensar bem, isso aí já se basta por um bom tempo. Então, obviamente, eu ficava ali, cabia meu violão, né? Nessa época, nossa, eu fui uma jovem extremamente perturbada e conturbada, que só pensava em cantar, e como ia ser, como não ia. E aí um dia eu estava olhando aquela estante e eu vi isso assim. E o nome do livro, Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. Eu fiquei muito intrigada com esse nome. Eu falei, nossa, eu queria muito aprender. Eu achava que era possível aprender a viver, aprender a ser artista, aprender a ser mulher, aprender... Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, que coisa. Aí eu puxei, abri. Quando eu abri, fui direto no texto, porque hoje, como uma estudante de letras, eu leio os prefácios. E muita coisa boa se encontra no prefácio. Mas naquela época, o prefácio era uma coisa horrível para mim. Aí eu abri e a primeira coisa que eu vi foi uma vírgula. O livro começa com uma vírgula. E aí eu falei, meu Deus, aí fui para o fim, eu não costumo ler fim de livro, não. E ele termina com 2 pontos. Eu fiquei maravilhada, Márcia. Eu falei, meu Deus, eu amei esse livro. E aí eu comecei a ler, assim, com muita avidez, um livro que começa com uma vírgula. É um livro que estava só esperando o meu olho passar, né? É um livro que é como um trem que está passando e eu vi o trem passar. E aí comecei a ler esse livro, que é um livro, como tudo que a Clarice faz, muito intrigante, mas é dos mais líveis, né? Assim, para um leitor, eu acho que ele traz desavisado. Né? Porque você pega, por exemplo, um Sopro de Vida, Água Viva, um livro você bem fica mais desesperado. Né? Deve perseverar, porque, nossa, vale muito a pena. Mas, né? Então, começar com uma vírgula já foi uma coisa esquisita, né? O suficiente. Assim. E aí, ela é uma história de um casal, né? E é um cara que está preparando uma mulher para o amor, mas para um amor maior, né? Não está falando de sexo apenas, para viver o amor. Aí eu, quando comecei a ler, já achei meio machista. Falei, pô, que saco, o cara preparando o tempo todo uma mulher para o amor, como se ele fosse mais... Aí depois eu vi quão estúpida eu estava sendo, preconceituosa eu estava sendo, porque é de uma beleza impressionante. Ele está sendo extremamente generoso com ela, e ela com ele, quando ela se põe numa posição de estar aprendendo.
e ela está sempre esperando por ele, e ele manda sinais para ela, né? E tem uma passagem, eu quando gosto de um livro, eu presenteio, eu fico desesperada, eu fico um pouco chata, agora eu estou melhor, eu juro. Quero ler para as pessoas aquilo, quero... Eu sei como é. Sabe? Dá para várias pessoas o mesmo livro, Mesmo, vira uma piada. e é como já. um CD que eu amo muito. Quando eu vejo, eu compro de novo. Então, tem o mesmo livro várias vezes. Ou então, eu dou tanto aquele livro que eu não tenho, como alguns que eu fui pegar e vi que eu tinha dado, não tinha mais. Mas esse por incrível que pareça, está até escrito Zélia Cristina nele, que é o meu nome, né? Sou eu mesmo. Que idade você tinha, Zélia? Você lembra? Uns 23, por aí. 20... Pois é, nem tinha chegado, não, já tinha passado por ele, tinha passado por ele. Valeu, obrigadão, cara, legal. Valeu. E aí, tem uma passagem, entre muitas, que me impressionou muito pela poesia que tem, porque, como eu falei para vocês, eu estou sempre procurando poesia, até na faculdade, às vezes eu estou lendo um texto de sociologia, uma frase, eu acho que é poética, eu fico naquela frase, perco a aula lendo aquela frase. Bom, então tem uma cena que eu sempre gosto, porque ela é muito visual, muito bonita e extremamente poética. Se a gente pensar, então, que essa mulher está sendo, entre aspas, preparada para encontrar um homem, para encontrar o amor, eu acho de uma beleza incrível. Posso, Márcio? Pelo amor de Deus, por favor. Aí estava o mar, a mais ininteligível das existências não humanas. E ali estava a mulher, de pé, o mais ininteligível dos seres vivos. Como o ser humano fizera um dia uma pergunta sobre si mesmo, tornara-se o mais ininteligível dos seres onde circulava sangue. Ela e o mar. Só poderia haver um encontro de seus mistérios se um se entregasse ao outro. Só poderia haver um encontro de seus mistérios se um se entregasse ao outro. A entrega de dois mundos incognoscíveis, feita com a confiança com que se entregariam duas compreensões. Lori é a personagem. Eu só queria dizer que tem umas palavras, às vezes, que são esquisitas, mas é mais importante ver o todo do que algumas palavras, assim. Porque eu sou meio desesperado, eu sempre leio com o dicionário perto, mas eu aprendi que é melhor não ficar parando. Lori olhava ao mar, era o que podia fazer. Ele só lhe era delimitado pela linha do horizonte, isto é, pela sua incapacidade humana de ver a curvatura da terra. Deviam ser 6 horas da manhã. O cão livre hesitava na praia, o cão negro. Por que é que um cão é tão livre? Porque ele é o mistério vivo que não se indaga. A mulher hesita porque vai entrar. Seu corpo se consola de sua própria exiguidade em relação à vastidão do mar, porque é a exiguidade do corpo que o permite tornar-se quente e delimitado. E o que a tornava pobre e livre gente, com sua parte de liberdade de cão nas areias. Esse corpo entrará no ilimitado frio que sem raiva ruge no silêncio da madrugada. A mulher não está sabendo, mas está cumprindo uma coragem. Com a praia vazia nessa hora, ela não tem o exemplo de outros humanos que transformam a entrada no mar em simples jogo leviano de viver. Lori está sozinha. O mar salgado não é sozinho, porque é salgado e grande, e isso é uma realização da natureza. A coragem de Lori é a de, não se conhecendo, no entanto, prosseguir. E agir sem se conhecer exige coragem. Vai entrando. A água salgadíssima é de um frio que lhe arrepia e agride em ritual as pernas. Mas uma alegria fatal, a alegria é uma fatalidade. Já a tomou, embora nem lhe ocorra sorrir. Pelo contrário, está muito séria. O cheiro é de uma maresia tonteante que a desperta de seu mais adormecido sono secular. E agora está alerta, mesmo sem pensar, como um pescador está alerta sem pensar. A mulher é agora uma compacta e uma leve, e uma aguda, e abre caminho na gelidez que líquida se opõe a ela, e no entanto a deixa entrar, como no amor, em que a oposição pode ser um pedido secreto. O caminho lento aumenta sua coragem secreta, e de repente ela se deixa cobrir pela primeira onda. O sal, o iodo, tudo líquido, deixa-na por uns instantes cega, toda escorrendo, espantada, de pé, fertilizada. Agora que o corpo todo está molhado e dos cabelos escorre água, agora o frio se transforma em frígido. Avançando, ela abre as águas do mundo pelo meio. Já não precisa de coragem, agora já é antiga no ritual retomado que abandonara há milênios. Abaixa a cabeça dentro do brilho do mar e retira uma cabeleira que sai escorrendo toda sobre os olhos salgados que ardem. Brinca com a mão na água, pausada, os cabelos ao sol, quase imediatamente já estão se endurecendo de sal.
Com a concha das mãos e com a altivez dos que nunca darão explicação nem a eles mesmos, com a concha das mãos cheias de água, bebe-a em goles grandes, bons para a saúde de um corpo. E era isso que estava lhe faltando, o mar por dentro, como o líquido espesso de um homem. Agora ela está toda igual a si mesma. A garganta alimentada se constringe pelo sal, os olhos avermelham-se pelo sal que seca, as ondas lhe batem e voltam, pois ela é um antiparo compacto. Mergulha de novo bebe mais água, agora sem sofreguidão, pois já conhece e já tem um ritmo de vida no mar. Ela é a amante que não teme, pois que sabe que terá tudo de novo. O sol se abre mais e arrepia ao secá-la. Ela mergulha de novo. Está cada vez menos sôfrega e menos aguda. Agora sabe o que quer. Quer ficar de pé parada no mar. Assim fica, pois. Como contra os costados de um navio, a água bate e volta, bate e volta. A mulher não recebe transmissões nem transmite. Não precisa de comunicação. Depois caminha dentro da água de volta à praia e as ondas empurram-na suavemente, ajudando a sair. Não está caminhando sobre as águas. Nunca faria isso depois que há milênios já haviam andado sobre as águas. Mas ninguém lhe tira isso, caminhar dentro das águas. Às vezes o mar lhe opõe resistência à sua saída, puxando-a com força para trás. Mas então a proa da mulher avança um pouco mais dura e áspera. E agora pisa na areia. Sabe que está brilhando de água e sal e sol. Sabe que está brilhando de água e sal e sol. Mesmo que o esqueça, nunca poderá perder tudo isso. De algum modo obscuro, seus cabelos escorridos são de náufrago, porque sabe que fez um perigo tão antigo quanto o ser humano. E é linda essa cena, muito marcante, porque o livro, quando chega nesse ponto que ela decide entrar no mar, e tem essa coisa que o nome dela é Lorelei, né? Que é o nome da sereia que cantava para Ulisses. Exatamente. Amarrado ao mastro. E o nome dele é Ulisses. Então tem toda essa... a Clarice não faz nada à toa, né? E eu acho assim... E eu tenho uma cena também que eu acho linda, quando ele fala para ela que eu vou deixar minha casa com rosas e se elas murcharem, eu vou sempre trocá-las e você, quando chegar, a casa será com rosas, esperando quando você finalmente decidir vir. Eu acho isso... esse livro me pegou... A proposta da vida que se renova, né? E desse mistério enorme. Eu vou ler mais um negócio dela rapidinho aqui. Vamos lá. Porque como ninguém falou dela, agora eu vou deitar e rolar. Azar o deles, né? É porque não cabia na minha mala tudo, então eu separei aqui uma coisa rápida. Os contos dela são impressionantemente... Tudo é diferente, tudo é relevante. E esse é um texto que eu acho divertido, que se chama Tentação. Ela estava com soluço, e como se não bastasse a claridade das 2 horas, ela era ruiva. Na rua vazia, as pedras vibravam de calor, a cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de sua casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a interrompia de momento a momento, abalando o queixo que se apoiava conformado na mão. Que fazer de uma menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem palavras, desalento contra desalento. Na rua deserta, nenhum sinal de bonde. Numa terra de morenos, ser ruiva era uma revolta involuntária. Que importava se num dia futuro sua marca ia fazê-la erguer insolente uma cabeça de mulher? Por enquanto, ela estava sentada num degrau faiscante da porta, às 2 horas. O que a salvava era uma bolsa velha de senhora, com alça partida. Segurava com um amor conjugal, já habituado, apertando-a contra os joelhos. Foi quando se aproximou a sua outra metade nesse mundo. Um irmão em Grajaú. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando uma senhora e encarnada na figura de um cão. Era um bacê lindo e miserável, doce sob sua fatalidade. Era um bacê ruivo. Lá vinha ele trotando à frente de sua dona, arrastando seu comprimento. Desprevenido, acostumado, cachorro. A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua vibrava. Ambos se olhavam. Entre tantos seres que estão prontos para se tornarem donos de outro ser,
Lá estava a menina que viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Um grande soluço sacudiu-o desafinado. Ele nem sequer tremeu. Também ela passou por cima do soluço e continuou a fitá-lo. Os pelos de ambos eram curtos, vermelhos. Que foi que se disseram, não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia tempo. Sabe-se também que, sem falar, eles se pediam-se com urgência, com encabulamento, surpreendidos. No meio de tanta vaga impossibilidade, de tanto sol, ali estava a solução para a criança vermelha. E no meio de tantas ruas a serem trotadas, de tantos cães maiores, de tantos esgotos secos, lá estava uma menina, como se fora carne de sua ruiva carne. Eles se fitavam profundos, entregues, ausentes de Grajaú. Mais um instante e o suspenso sonho se quebraria, cedendo talvez à gravidade com que se pediam. Mas ambos eram comprometidos. Ela com sua infância impossível, o centro da inocência que só se abria quando ela fosse uma mulher. Ele com sua natureza aprisionada. A dona esperava impaciente sob o guarda-sol. O bacê ruivo, afinal, despregou-se da menina e saiu sonâmbulo. Ela ficou espantada com o acontecimento nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe compreenderiam. Acompanhou-o com olhos pretos que mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os joelhos, até vê-lo dobrar a outra esquina. Mas ele foi mais forte que ela. Nem uma só vez olhou para trás. Incrível, né? Eu adoro essa coisa da revolta involuntária. A ruivez é uma revolta. É, a ruivez involuntária. E achar alguém que veio ao mundo para ser seu e esse ser um cão, né? E isso é gostoso de ler, mas ela está dizendo tantas coisas, né? E tem outras extremamente complexas. Eu fui ler A Paixão Segundo GH. A impressão que eu tenho é que eu levei 3 anos para ler aquele livro, que eu lia um parágrafo e não entendia nada. Voltava, lia de novo, abandonava o livro, pegava até conseguir chegar ao fim. E se você me perguntar sobre o que é o livro, eu acho que eu não sei. Né? Porque é de uma complexidade, as perguntas são tantas e ela não está ali para responder, né? Ela está ali só para te explicando, para te confundir, né? Esse livro, tem muita gente que não consegue realmente ir num sopro nele, que é um livro que de demora mesmo de chegar. E o Fausto Arap escreve no Mare Nostrum, que é aquela biografia, uma biografia, é um livro dele incrível. Ele falava de experiências com LSD, com psiquiatras e psicólogos nos anos 60. Ele fala que a Clarice uma vez participou de uma experiência dessa, tomou um ácido, fez a sessão e disse não bateu, não me deu nada, e que foi para casa e ditou o livro inteiro para a amiga, que é A Paixão Segundo GH. Que foi assim que foi escrito. Então a gente faz a mesma coisa para ler, né? Então é normal você não entender. Bom, você até me aliviou um pouco agora de saber disso. Sensacional. E, bom, Clarice, eu peguei esse livro, mas qualquer coisa que a gente leia dela vai ser interessante. Ela tem contos incríveis. Tem O Corpo, que virou um filme, né, com a Cláudia Gimenez e a Marieta Severo, que é um conto incrível, de 2 mulheres que casam com um cara, com o mesmo cara, e acabam matando esse cara, enterrando no jardim, e nascem rosas em cima. É uma maluquice. É sempre muito instigante. É uma cabeça realmente muito diferente. A própria pessoa dela era muito... Tem uma entrevista dela, você viu já essa entrevista? Na TV Cultura. É incrível, né? Acho que é a única que tem gravada com ela. Que ela está bem séria, olhando para baixo. Tem uma hora que eu adoro, que ela fala assim, eu sou uma pessoa muito alegre. Eu estou assim agora aqui, falando assim, mas eu sou uma pessoa muito alegre. Ai, que medo, né? E naquela época podia fumar na televisão, ficava aquela fumaça, assim, né? Eu recomendo. Eu comprei essa entrevista. Tem aí nas livrarias de cultura, sei lá. Tem ela... Uau. A Clarice tem essa coisa psicologizante que quando você entra nela, assim, eu não sei, pelo menos eu demorei muito a conseguir entrar no universo dela. Mas quando eu entrei, também eu li 8 numa tacada só, numa compulsão, a ponto de achar que... Tomou alguma coisa para mim? Nada, assim, limpinho. E achei que eu ia enlouquecer. Minha mãe falava assim, meu filho, você vai ler mais uma coisa? Pelo amor de Deus, eu li Sidney Sheldon. Eu falei, tá bom, vamos mudar um pouquinho, porque é muito... Não, mas tem um estado que a gente fica assim. Quando eu estava lendo esse aqui e outros, eu fiquei... Abre uma sensibilidade interessante. Depois, quer dizer, o último livro dela, nessa entrevista, ela estava na época da Hora da Estrela, né?
que ela fala que está escrevendo, que não vai dizer o nome da personagem. E Macabeia é um personagem que você tem vontade de pegar no colo e proteger, né? E tem umas coisas, ela para frente de uma vitrine e fala: eu adoro parafuso. Né? Então, é o ser humano assim, na expressão mais simplória do mundo, né? E uma escritora daquele calibre, falando daquele personagem, pegando aquele personagem na mão, é de uma beleza incrível. Aí me fez lembrar até a gente falando desse negócio, porque ela diz muito que escreve para se salvar, né? Para se salvar de si mesma. E aí eu tenho um outro livro que eu indiquei, que é Cartas a um Jovem Poeta. Eu não achei a minha edição de casa, que estava toda rabiscada, que era linda, achei esse livro novo. Fiquei arrasada de ter que comprar o novo. Mas aí comprei, o Rilke, esse livro é interessante, ele é um dos maiores, considerado um dos maiores poetas da língua alemã. Ele nasceu em Praga, mas as poesias, a obra dele é uma obra muito importante. E essas cartas são interessantes porque um jovem aspirante a poeta começa a escrever para ele, um dia resolve escrever para ele, porque descobriu que estava estudando na mesma escola militar que ele já tinha estudado, e resolve escrever para o Rilke, dizendo que queria ser poeta, que ele achava daquilo. Isso é porque na época não tinha internet, ele não recebia 200 mil poemas por dia, então o Rilke se deu ao luxo de responder, e virou uma peça literária muito importante. Ele se empenhou em escrever, se corresponder com esse jovem, e eu na época que li isso era jovem, e ficava fissurada por cada coisa que pudesse ter escrito ali. Acho que eu que detesto livros de autoajuda, na verdade, essas coisas, muitas das que eu indiquei, foram autoajuda para mim. Mas né? Porque referência para o fazer artístico também, né? Da exatamente, do que você exatamente. quer criar. E ele fala muito dessa relação de vida ou morte, né? Que ele tem uma hora que ele fala para ele aqui, não sei se eu vou achar, né? Porque o livro é novo. Né? Isso, exatamente. Porque o garoto tem essa ansiedade de perguntar para o poeta, um poeta consagrado como ele: você acha que eu devo continuar? Você acha que eu sou bom o suficiente? Só que essa é uma pergunta que todo mundo se faz sempre, né? Mesmo as pessoas que são conhecidas. Todo mundo acha, eu acho que se faz, mesmo um cara genial como esse, mesmo porque os maiores gênios da história são todos controversos, são todos angustiados e se acham uns... Desconfiam de si próprios. Merdas, né? desculpa falar a palavra, mas é isso mesmo. Então, o garoto fica perguntando para ele, e ele fala, uma hora ele fala, ninguém pode aconselhá-lo e ajudá-lo, ninguém. Há apenas um meio: volte-se para si mesmo. Instigue o motivo que o impele a escrever. Comprove se ele estende as raízes até o ponto mais profundo do seu coração. Confesse a si mesmo se o senhor morreria caso fosse proibido de escrever. Sobre tudo isto, pergunte a si mesmo, na hora mais silenciosa de sua madrugada: preciso escrever? Desenterre de si mesmo uma resposta profunda. E se ela for afirmativa, se o senhor for capaz de enfrentar essa pergunta grave com um forte e simples preciso, então construa sua vida de acordo com tal necessidade. Sua vida tem de se tornar, até na hora mais indiferente e irrelevante, um sinal e um testemunho desse impulso. Então, se aproxime da natureza. Né? E eu acredito que, especialmente em arte, mas talvez em várias, tem algumas profissões especialmente, sei lá, medicina, né? Você ser mais ou menos médico implica em tantas confusões, né? Em tanto desacerto. E eu acho que é muito claro um artista que se entrega à vida de artista, né? Então, eu fico um pouco aflita com as pessoas que me chegam, e são muitas, e dizem: olha, eu sou advogado, mas eu gosto de escrever. Eu fico angustiada, porque se o cara é artista, tem duas coisas diferentes na vida, né? Uma é o talento, a outra é a vocação. Tem muita gente com talento que não tem vocação, e é a vocação que te faz arriscar. Né? É a vocação que me fazia, sei lá, vou usar meu umbigo porque sou eu, mas eu lembro como as pessoas, mesmo na minha casa, mesmo as que queriam acreditar em mim, olhavam para mim quando eu tinha 18, 19 anos e diziam: eu sou cantora, é o que eu quero fazer. Né? Quer dizer, sei lá, se alguém que não te conhece fala: o que você faz? Ah, eu sou cantora. Não, mas estou falando assim: o que você faz? Eu sou cantora. Eu posso não ser famosa, mas eu sou cantora. Né? Então, antes de você ter um reconhecimento, é a vocação que te faz persistir. Se você não tem vocação para o anonimato, você não vai ter vocação para virar o jogo. Você tem que ter vocação para ser alguém no anonimato também. Né?
Então, e ele fala aqui, só uma outra passagenzinha que está anotada no computador, porque livro novo, né? Pra vocês verem como eu sou fissurada por esse livro, eu tinha anotado já aqui coisas que eu gostava. É uma coisa curta, mas tem a ver com esse papo que a gente está levando aqui. Então, e tudo isso são coisas que esse grande poeta fala para esse jovem, dando conselhos para ele. É muito generoso, muito bonito isso. Aí ele diz uma coisa que eu acho que serve para a vida, né? Se imaginarmos ele, isso é o Hilke dizendo para esse garoto. Se imaginarmos a existência do indivíduo como um quarto mais ou menos amplo, veremos que a maioria não conhece senão um canto de seu quarto, um vão de janela, uma lista por onde passeia um tempo todo, para assim possuir certa segurança. Não temos motivo para desconfiar do mundo, pois ele não nos é hostil. Havendo nele espantos, são os nossos. Abismos, eles nos pertencem. Perigos, devemos procurar amá-los. Se conseguirmos organizar nossa vida segundo o princípio que aconselha, agarrarmos-nos sempre ao difícil, o que nos parece muito estranho agora há de tornar-se o nosso bem familiar mais fiel. Adoro isso. Talvez todos os dragões de nossa vida sejam princesas que aguardam apenas o momento de um dia nos ver belos e corajosos. Talvez todo horror, em última análise, não passe de um desamparo que implora nosso auxílio. Então, tudo bem, esse cara aqui está falando no comecinho do século XX, né? Acho que a gente hoje enfrenta dificuldades e coisas um pouco diferentes, mas acho que, no fundo, esse princípio está valendo, né? Então, eu fiquei muito emocionado de rever o que eu revi, até para fazer essa conversa, porque eu vi a garota de 20 anos querendo algumas respostas, né? Querendo ganchos, né? Para dizer, será que eu continuo? Será que é isso? Então, eu fui procurar alguns malucos, né? Para me sentir acompanhada, né? Então, desse eu fui parar, inclusive no Van Gogh, né? No Cartas a Theo, uma coisa está me levando a outra sem querer. Mas só mais um rabicho de uma coisa que está anotada aqui, que eu adoro, também desse livro. O grandioso não foi aquilo que você pensa ter cumprido, embora seu sentimento tenha razão, mas o fato de já ter existido algo que você pôde colocar em lugar daquele engano, algo de real e verdadeiro. Eu acho isso o máximo. Isso, para mim, sabe, é poesia. É o poeta em prosa, mas é poesia o tempo todo, né? E aí, eu fui parar no Cartas a Theo, eu não lembro exatamente por quê. Cartas a Theo, que foi escrito pelo pintor Van Gogh, né? Eu acho que tem um livro que eu trouxe aqui, que não está na lista, que é o Fragmentos de um Discurso Amoroso, do Barthes, né? Esse livro eu li porque eu tenho um irmão mais velho, que é bem perturbado também, e ele sempre indicou coisas para a gente ler. E esse é um livro que também deixa a gente meio desnorteado, assim. Ele é um dicionário, ele escolhe algumas palavras e vai dando ele uma definição. Mas aqui dentro eu achei uma carta cabeção de um amigo meu para mim, para você ver que eu vou botando as coisas, né, juntas. E ele nesse, por exemplo, a primeira coisa do dicionário, que ele começa com A, obviamente, é abismar-se. Aí ele vai falar sobre isso. E ele cita livros aqui no meio. E na minha edição, que não é essa, que é muito nova, que eu estou aqui falando com esse jeito, quase desprezando a edição nova, porque eu gostava da velha, estava cheio de marcas o meu. E nesse livro ele fala de muitos outros, e eu fui procurando. Eu estou quase achando que talvez seja daqui, não sei. Eu tenho uma lembrança que eu li todos na mesma época. Mas é um livro que eu super recomendo. Fragmentos de um Discurso Amoroso, muito bacana. E aí, eu fui parar no Cartas a Theo, do Van Gogh, também não era dessa edição, mas paciência. E fiquei muito tocada na época por esse livro aqui, porque o Van Gogh ele morreu e viveu completamente miserável e mesmo passava fome muitas vezes, né? O irmão mandava... Se não fosse o Theo, que é o irmão dele, ele tinha morrido mesmo. O Theo mandava uma mesada para ele ir se virando como podia. E nesse livro ele descreve a trajetória dele, como ele foi se desenvolvendo como pintor. Ele fala muito dos livros aqui. Para ele, ele venera os escritores, porque ele considera os escritores pintores também. Então, para ele é a mesma coisa. Ele fala com imensa paixão de quem escreve e de quem pinta. E tem algumas coisas que me deixaram, na época, muito comovida, e até hoje, quando eu lembro, está aqui nesse livro. Primeiro, dele saber que ele está ficando perturbado, mesmo. Não é uma perturbação, mas mesmo patológica, né? Ele descreve, ele tem a absoluta noção. Ele tem noção de que, né, do estado mental dele, assim. Ele vai se
se movendo dentro daquilo com aquela sensibilidade. E tinha uma coisa que me comovia muito quando eu via no livro. Se ele está nesse ambiente aqui, ele vai ver esse ambiente de um jeito que não é o jeito... Quer dizer, cada um já tem mesmo a sua maneira de olhar, mas ele via cores e luzes, e a maneira dele ver é como ele pinta mesmo, né? E às vezes tem uma espiral no meio da pintura dele, ele está vendo aquilo, ele está expressando aquilo dessa forma. Aí tem uma hora que ele fala, pode ser que eu não seja reconhecido, né, agora, mas pode ser que eu seja reconhecido no futuro. Mas se eu sou bom, serei bom no futuro, é porque eu sou bom agora. Se eu sou bom agora, por que eu não sou reconhecido? Né? Isso era um drama enorme para ele. E o primeiro quadro dele foi vendido por 87 milhões de dólares. E ele só vendeu Quer dizer, ele vendeu um quadro durante a vida toda, né? E esse quadro que foi vendido por 87 milhões de dólares, 100 anos depois dele ter morrido. E o irmão dele era marchand, quer dizer, nem o irmão não conseguia vender os quadros dele. Ele era altamente incompreendido. E aí tem uma coisa linda, né? Que ele tem um quadro chamado Os Comedores de Batata, que ele era impressionista, ele amava o impressionismo. O impressionismo não é esse belo, óbvio, né? É um outro tipo de beleza. Então, nesse quadro foi considerado muito rude, né? O que ele fez ali. E aí eles iam... Uma camponesa, ela não é bonita quando ela toma um banho e vai para a missa. Ela é bonita quando ela está no campo, trabalhando, né? Então, ele queria tentar retratar aquelas pessoas simples com as quais ele convivia. E eu fiquei muito, muito mobilizado por esse livro quando eu li. Porque de ver da miséria que ele... E primeiro ele demorou um pouquinho a assumir que era pintor, né? Ele foi ser missionário, ele foi ser meio religioso, e era mesmo... a maneira dele se conectar com esse lado era a pintura, só que ele demorou um pouquinho a reconhecer. E continuou miserável, né, a vida inteira. Não, dava uma pena ver a carta, aquela lista de compras. Você mandou 100 francos. Aí o que eu gastei? Tinta. Aí a listinha dele foi... A listinha dá uma peninha danada da listinha, né? E aí tem uma hora que ele diz, eu comprei molduras demais, então acho que essa semana eu vou comer só pão e tomar café. Você fala, caramba, nem um miojo, rapaz. Né? Pô, o Van Gogh, gente. Né? Dá alguma coisa para o cara comer, pelo amor de Deus. E eu não vou ficar procurando aqui, mas não vou falar muito desse livro, porque ele é uma emoção pura, sabe? A vida me deu o presente de poder viajar e ver alguns desses quadros. E tem um quadro que eu sempre amei antes de ver, que era A Noite Estrelada. Tinha a foto para cima e para baixo, eu ficava... E quando eu vi A Noite Estrelada ao vivo, ele é pequeno, né? Ele é mais ou menos assim. Eu parei na frente, eu fiquei um tempão parada e as lágrimas escorriam, porque eu lembrava do livro, caramba, esse cara, foi ele esteve aqui pintando isso. Talvez ele tivesse com fome na hora que ele pintou isso. E ele fez uma coisa genial, né? Uma coisa que transcendia qualquer coisa. E foi, sei lá, muito, muito comovente esse livro, muito. Eu fiquei emocionado de voltar, porque eu voltei a ler esse livro por causa desse evento. Então, eu realmente recomendo, não vou me ater muito, mas super recomendo Cartas à Terra. Vamos falar do Saramago rapidinho? Esse rapidinho é ótimo, né? Não sei se vocês viram um filme, José e Pilar. Não? É lindo, né, esse filme? Eu vi 2 vezes. Você viu esse filme? Vi esse documentário. Nossa, que coisa, né? E o Saramago, não sei, ele consegue chegar no fundo do fundo, né? E falar de uma maneira assim tão... Ele eleva a gente de um jeito, né? Eu escolhi o Ensaio sobre a Cegueira, embora, obviamente, haja, sei lá, Jangada de Pedra ou Memorial do Convento, né? Que são Memorial do Convento é um livro difícil de começar, algumas coisas são um pouco maçantes, mas vale a pena perseverar, né, também no Saramago. Tem uns do Saramago, esse e Caim foram 2 que quando eu peguei eu não queria assim, largar, né? você não vai embora. E o Ensaio sobre a Lucidez eu demorei para conseguir demais de entrar nele. É difícil, é difícil, quer dizer, não gosto de falar que é difícil, mas é um pouco mais penoso, mas quando você consegue entrar no universo dele, é incrível. Sai sobre a Cegueira, o livro que eu li o primeiro, que não é esse, né? Eu tive a sorte de ler em Lisboa, eu tinha ido para lá fazer uns shows, tinha acabado de sair, eu comprei e também li de uma vez, fiquei muito emocionada de ler lá esse livro.
e fiquei muito impressionada, porque, quer dizer, de repente vocês viram um filme, o filme é até legal, mas é aquela, não adianta, o livro, até ver o filme depois de ler o livro foi até legal, É melhor. porque eu falei, bom, eu tive uma compreensão daquilo outra, e me deu algumas imagens, mas eu tenho muito mais imagens na minha cabeça do que o filme me deu, né? Eu separei, eu separei uma cena rápida aqui para ler, só. Vocês sabem que aquela cegueira é uma cegueira branca, né? Já é a primeira coisa interessante do livro. Né? Você fecha o olho e você vê tudo preto. E ali é uma cegueira branca, né? Que tipo de Leitosa, castigo foi né? esse, né? E a única pessoa que enxerga é uma mulher. O que também é muito significativo, né? Porque o marido dela era médico, era oftalmologista. E ficou completamente impotente como qualquer outro cego. E ela finge que está cega e entra no ônibus que está levando, né, para o tal do campo de concentração. Né? Porque aquilo está se espalhando, é uma epidemia, eles uma isolam epidemia as pessoas. E é muito impressionante como cada personagem vai entrando. E eu fiquei impressionada com essa mulher que fica, uma delas, que é meio prostituta, né? O jeito dele descrever aqui é interessante. Ele não quer dizer que ela é uma prostituta. Ele diz que ela, vocês vão ver aqui como ele fala, e ela vai ao médico de manhã, porque acha que está com uma conjuntivite, e o médico diz para ela não tirar os óculos, né? Então ela vai transar com o cara de noite de óculos. E quando ela atinge o seu clímax, ela perde a visão. Isso também é muito metafórico e muito bonito, né? Ela sai dessa transa depois de ter o seu gozo, e ela sai da transa cega. Acho que isso acontece até com muita frequência, né? Vou ler um pedacinho pequeno, assim, também para não encher vocês. Não, isso aqui é uma outra cena que eu adoro, olha aí. Porque eu marquei uma cena que no livro é linda, que é a cena que o cachorro lambe as lágrimas dela. Que é lindo de morrer, né? Tá aqui. Certo, eu peguei um pedaço bem pequeno. Então, a história é essa. Essa mulher sai de manhã, foi ao médico, porque estava sentindo alguma coisa nos olhos, e fica de óculos escuros. Eu não vou ler esse pedaço grande, não. Ele tenta dizer para a gente quem é essa personagem. Sem dúvida, essa mulher vai para a cama a troco de dinheiro, o que permitiria, provavelmente, sem mais considerações, classificá-la como prostituta, de fato. Mas, sendo certo que só vai quando quer e com quem quer, não é de desdenhar a probabilidade de que tal diferença de direito deva determinar, cautelarmente, a sua exclusão do grêmio, entendido como um todo. Ele está dizendo que ela é puta, mas ela não é. De um jeito que só ele saberia falar. Ela tem, como agente normal, uma profissão, e também, como agente normal, aproveita as horas que lhe ficam para dar umas alegrias ao corpo e suficientes satisfações às necessidades particulares e às gerais, né? Que tem a ver com isso também. Se não se pretender reduzi-la a uma definição primária, o que finalmente se deverá dizer dela, em lato sentido, é que vive como lhe apetece e ainda por cima tira daí todo o prazer que pode. Quer dizer, é uma prostituta que, além de ganhar dinheiro, sente prazer, né? Porque o que se diz é que é profissional, não sente prazer, mas ela estava se dando o direito, acabou ficando cega, mas para a ciência. O homem com quem ia estar era já seu conhecido. Não se tinha importado quando ela avisou que não poderia tirar os óculos, ordem, aliás, que o médico ainda não dera e até lhe achou graça. Era uma novidade, porque ele disse que ela podia, quando deitasse, tirar os óculos, mas ela não quis tirar. À saída da farmácia, a rapariga chamou um táxi, deu o nome de um hotel. Mandou parar o táxi a um quarteirão antes, misturou-se com as pessoas que seguiam na mesma direção, como que deixando-se levar por elas, anônima e sem nenhuma culpa notória. Entrou no hotel com ar natural, atravessou o vestíbulo para o bar. Chegara adiantada alguns minutos. Portanto, devia esperar. A hora do encontro havia sido combinada com precisão. Pediu um refresco que tomou sossegadamente, sem pôr os olhos em ninguém. Não queria ser confundida com uma caçadora de homens vulgar. Um pouco mais tarde, como uma turista que sobe ao quarto a descansar depois de ter passado a tarde nos museus, dirigiu-se ao ascensor.
A virtude, quem o ignorará ainda, sempre encontra escolhos no duríssimo caminho da perfeição. Mas o pecado e o vício são tão favorecidos da fortuna que foi ela chegar e abrirem-se-lhe as portas do elevador. Isso já é maravilhoso. Saíram 2 hóspedes, um casal idoso. Ela passou para dentro, premiu o botão do 3º andar. 312 era o número que a esperava. É aqui, bateu discretamente à porta. 10 minutos depois, estava nua. Aos 15, gemia. Aos 18, sussurrava palavras de amor que já não tinha necessidade de fingir. Aos 20, começava a perder a cabeça. Aos 21, sentiu que o corpo se lhe despedaçava de prazer. Aos 22, gritou, agora, agora, e quando recuperou a consciência, disse exausta e feliz, ainda vejo tudo branco. E ficou cega. Sensacional. Muito bom. E tem o final, aquela que quer obrigar vocês, né? Porque, bem o finalzinho, que eu fiquei muito comovida com esse final, porque é uma saga, né? A mulher passa por muitas coisas junto com aqueles cegos. Não tem aquela cena que os cegos de um pavilhão estupram as cegas do outro pavilhão, uma cena muito horrível, né? Porque é muito ruim, difícil ver a covardia de certos homens, né? Que deixam elas irem sem nem ao menos tentarem dizer vamos dar outro jeito, né? Eles exigem que as mulheres vão para lá para que eles deem a comida para os outros, e elas vão, e essa mulher passa por tudo isso, só ela vê. Imagina, ela é a única pessoa que está vendo todos os horrores, né? Os outros estão sentindo, estão passando por aquilo, mas a imagem da indignidade é ela que vê. E na cena final, bom, todo mundo sabe o final, né? Vão saber agora. Então, no final tem uma cena muito comovente, porque alguns estão começando a voltar a enxergar, é uma coisa meio incerta, mas dá para notar que aquilo foi um momento, né? Então ela vai até a janela, e aí tem essa cena que eu acho linda de morrer, porque é a hora que ela tem medo que tenha acontecido com ela, né? A mulher do médico levantou-se e foi à janela, olhou para baixo, para a rua coberta de lixo, para as pessoas que gritavam e cantavam. Depois levantou a cabeça para o céu e viu tudo branco. Chegou a minha vez, pensou. O medo súbito fê-la baixar os olhos. A cidade ainda estava ali. Quer dizer, ela não fica cega, né? Mas ela fica esperando ser castigada e aquilo não vem, né? E o branco a gente sente, quando você olha muito para o sol, fica tudo branco. Então ela olhou para o sol, ficou tudo branco, ela achou que era a vez dela, e não era a vez dela. Ela realmente era a pessoa que precisava ver. Quer dizer, mesmo que fique todo mundo cego, alguém há de enxergar alguma coisa. Ver tudo que está acontecendo cruamente, né? Saramago tem um livrinho pequenininho chamado A Ilha Desconhecida. Você já leu? Esse não. Aham. É pequenininho, eu já dei para várias pessoas e obviamente eu não tenho mais. Que eu recomendo muito para vocês. Vocês estão com medo de ler Saramago, sem quem nunca leu? Começa por ele. É um livrinho desse tamanho. É a coisa mais linda do mundo. De um encontro também. E de onde está essa ilha, né? Acho que desde a época do descobrimento as pessoas se jogavam no mar em busca do paraíso, né? E até hoje a gente está procurando esse paraíso, né? Num livro eu encontro, graças a Deus, meu paraíso em várias canções, com várias plateias. Aqui tem um paraíso, a gente falando de literatura, é um oásis, né? Naquela época era literalmente isso, eles se jogavam no mar porque eles achavam que eles iam achar esse paraíso. E essa ilha, essa procura é muito bonita, pequenininho, recomendo. Está anotado. E aí, estamos ruim de tempo já, provavelmente, estou falando pra caramba. Não, mas vamos no ritmo, tá bonito. Eu vou falar Bom, deixa eu falar desse aqui que eu vou falar rápido, que está na edição nova, também não é a minha. Esse é o 1984, do George Orwell. É um livro que, assim, não é nem que seja um livro de cabeceira, de cabeceira mesmo, são os livros de poesia, né, Márcio? Aqueles que a gente abre a qualquer momento, né? Tem essa poesia te dá isso, né? A qualquer momento você pode. Você não pega teu livro de poesia e vai, vou, acabou. Faz você parte vai, do ritual dele, né? Mas como meus livros são todos sublinhados, eu posso pegar um livro desse, quando era o meu, e achar poesia nele, porque eu fico sublinhando o que eu acho que é a poesia.
Mas aqui é só para... Eu estava falando da gente poder fazer a importância de fazer os links. Daqui vem o tal do Big Brother, né? Porque esse cara escreveu esse livro em 1949. E aqui ele fala do grande irmão, que é aquele que tudo vê. São os olhos que, né, que estão perseguindo a gente. Ou seja, você está sempre sendo vigiado. E isso aqui que na época causou um imenso sucesso, né? Eu li uns pedaços, né, hoje que eu digo há pouco tempo, por causa do nosso encontro aqui, tem um pouco até de ingenuidade em algumas coisas, mas, na verdade, se você se colocar naquela época, é uma maluquice. Ele está falando de um tempo onde houve uma revolução, né? Por causa dessa revolução, esse grande irmão e o seu partido tomaram conta daquele lugar e eles sugam a memória das pessoas, as pessoas ficam embotadas, não existe amor, não existe nada. Existem ministérios, né, que cuidam para que você se mantenha uma pessoa totalmente apática. Hoje em dia isso está meio banal até, né? Você fala, quem está no poder quer que o povo fique ignorante. Virou até uma coisa banal dizer isso, né? Mas isso dito em 1949, porque o lema do tal partido era: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Isso é o que botavam todo dia na cabeça deles, e com cartazes e lavagem cerebral o dia inteiro. E era uma época, né, de regimes totalitários. Exatamente, né? Nazismo, né? Por 49, olha só. A Segunda Guerra tinha acabado de acabar. Então ele está fazendo uma crítica imensa a isso. Eu queria ler só um pedacinho. Quer dizer, eu tinha escolhido um pedaço. Era a época que em 1984 era o futuro. Era o futuro. Era uma coisa lá longe. Né? Eu achei muito impressionante isso, porque tinha uma coisa que era a nova fala, tudo junto, né? Nova fala era a nova língua. Eles iam unificar, né? Como se fosse o Esperanto, né, deles, né? Eles queriam unificar. Então, a nova fala tinha gente que se dedicava a unir em uma palavra vários significados, ou seja, tirar o vocabulário das pessoas, né? Eles queriam tirar a possibilidade de qualquer comunicação, de qualquer pensamento. E tem um homem apenas que está ali vendo que aquilo, ele tem lampejos, né? Mas tem uma outra coisa que eu marquei aqui que eu achei linda. Será que eu não vou achar? Ele tem um sonho, ele começa a ter uns sonhos e aquilo não é permitido. Ele não pode nem falar desses sonhos, senão ele é preso, morto, acontece alguma desgraça. Eu marquei aqui. Eu não fui tão idiota. Fui. Não marquei. Porque é um sonho que eu adoro. Ele tem um sonho que uma mulher vem correndo para ele e se joga, tira uma roupa, se joga numa cama, uma cena bonita, e ele fala que aquela atitude já era só ela correr já era uma atitude transgressora, e ele acorda daquele sonho com uma palavra na boca, e a palavra é Shakespeare. Isso é tão lindo, né? Quer dizer, a memória dele jogou para ele essa palavra, Shakespeare, e ele não sabia o que era aquilo, né? De onde vinha aquilo. Essas coisas bobas me levam às lágrimas, mas tudo bem, não vou chorar agora não. Você viu que eu tirei aquele papelzinho do lugar onde eu tinha marcado, né? Incrível, né, Márcio? Acontece. Tá aqui. Aí uma pessoa falando para ele, né? Uma pessoa que trabalha nesse ministério, nessa nova língua, que na verdade o intuito é de ser a língua mais pobre do mundo, né? Então essa pessoa está falando para ele: você não vê que a verdadeira finalidade da nova fala é estreitar o âmbito do pensamento? No fim, teremos tornado o pensamento crime, porque qualquer pensamento fora do que é permitido é chamado de pensamento crime. No fim, teremos tornado o pensamento crime literalmente impossível, já que não haverá palavras para expressá-lo. Todo o conceito de que pudermos necessitar será expresso por apenas uma palavra, com significado rigidamente definido, e todos os seus significados subsidiários serão eliminados e esquecidos. Na 11ª edição, já estamos quase atingindo esse objetivo, só que o processo continuará avançando até muito depois que você e eu estivermos mortos. Menos e menos palavras a cada ano que passa, e a consciência com um alcance cada vez menor. Bom, se alguém assiste o Big Brother, acho que parece que eles conseguiram, né? Mesmo agora, claro, não há razão ou desculpa para cometer pensamentos crimes. É pura e simplesmente uma questão de autodisciplina, de controle da realidade. Mas, no fim, nem isso será necessário. A revolução estará completa quando a linguagem for perfeita. Ai, que empobrecimento. E aí também a importância da língua, né? Quer dizer, que era um dos focos deles,
principal era acabar com a língua. Na história também você vê isso, né? Todos os colonizadores quiseram acabar com a língua nativa, né? Pô, no Brasil se falava tupi até, sei lá, século XVIII, se não me engano, não é, Newton, professor de história aí? Sou míope, mas te vi. Não era? Se falava tupi. Ah, pois é. E foi proibido, né? Virou, a partir de um certo momento, foi proibido que se falasse tupi no Brasil. E assim é com todas, né, todas as línguas. E é incrível. Em 49 o cara já falar o que poderia nos acontecer. Mas diante da barbárie que estava acontecendo naquele momento, talvez nem fosse Exato, uma coisa tão improvável. Ele sei lá, não é um escritor, é um profeta, né? E aí é importante que a gente leia esse livro, saiba de onde vem. Big Brother não é um nome bonitinho inventado por algum americano. Vem de toda uma ideia, né, de que estamos sendo vigiados e que há um desejo de encurtar, né, o nosso pensamento, o nosso alcance pelas coisas. Então, sei lá, esse livro achei que devia botar porque acho que é muito atual. Né, porque também o termo Big Brother está na nossa vida, né, hoje em dia, é uma maluquice, né? É muito bom saber de onde veio, né? Veio daqui, viu, gente? Não veio da patente que alguém tirou de um programa, né? Veio daqui. O Grande Irmão, em princípio, é uma coisa bem... É uma sombra, né? Sobre nós. E é legal a gente saber de onde veio, para não ficar vendido, né? Não achar que assim, se a gente se entretenimento, inscrever no programa, saber que está se inscrevendo mesmo. Por causa disso, né? Aí a pessoa fala, tudo bem, eu me inscrevo na Casa dos Artistas. Né? Pronto. Deixa eu pegar esses rapidinhos aqui, porque eu quero falar da Hilda e ler umas coisas mais. Eu escolhi esse livro, não sei se alguém já leu isso, Persépolis, é um quadrinho. É um quadrinho incrível, escrito por uma iraniana chamada Marjane Satrapi. Nome lindo, né? Eu acho. Marjane Satrapi. E eu achei extremamente relevante, virou filme, é uma coisa reconhecida aí no mundo, foi traduzido em milhares de línguas, e fala de uma menina iraniana, é uma visão feminina, porque, para nós mulheres especialmente, eu espero que para os homens também, num certo nível, assim, é muito difícil ver a mulher com véu, né? Porque, tudo bem, eles dizem que lá que no Alcorão é um lance de proteção, né? De proteger a mulher, mas a gente sabe que isso se desvirtuou muito, assim como várias coisas em várias outras religiões, e virou um instrumento de repressão muito forte, né? Mais do que tudo. Eu acho que até a própria polícia islâmica sabe apenas que uma mulher sem véu é uma piranha, uma mulher, sei lá. Então, não tem mais o fundo bonito, né, religioso daquilo. Virou Então, e ela conta, né, desde menina, inclusive quando ela... É meio histórico isso aqui. Fala um pouco da história do islamismo e de quando a Revolução Islâmica derrubou o Shah. E aí foi quando elas tiveram que usar o véu. E é divertido, ó. O primeiro capítulo já é o véu. Ela chateadona com o véu junto com as amigas. E os pais dela são muito abertos e bacanas. A gente nem imagina, né, como seja a vida lá. Então, ela pode fazer muitas coisas que as amiguinhas dela não podem e começam a ser super reprimidos, e é divertido ao mesmo tempo. E ela tinha 10 anos de idade. Ela tinha 10 anos. É meio autobiográfico. Totalmente autobiográfico. E vai até ela adulta, que vai embora de lá e foi viver na França. Mas é muito interessante você observar, porque você entende mais a história e também você passa a respeitar mais as culturas quando você estuda um pouquinho delas. Né? E é divertido esse livro. E é divertido. Você lê de um jeito divertido. Você curte muito quadrinhos ou esse Não, eu gosto de quadrinhos. Eu gosto de um cara chamado Neil Gaiman, que fez um monte de coisas interessantes. Tem uns quadrinhos dele em casa. E numa certa época em que eu era bem mais próxima do Ed Mota, ele é um cara que cultua muito quadrinho, né? Do Corso, não sei o quê. Então, ele me mostrou algumas coisas. E é uma cultura bastante interessante essa do quadrinho. Tem muita literatura interessante sendo feita através do quadrinho. Então, e esse tema é tão difícil para a gente, né? Eu morei 5 meses nos Emirados Árabes cantando, e eu lembro a primeira vez que eu vi uma mulher com o véu, meu coração acelerou, fiquei muito agredida por aquilo. Depois eu fui conviver um pouco mais, entender um pouco mais, e obviamente respeitar, tudo lá tem seu fundo, sua razão. E acho que esse livro é bastante interessante, principalmente para nós mulheres e para os homens que
né, se interessam pelos... né, é bem bacana. E tem esse aspecto histórico também que eu acho que é fundamental. E, mais uma vez, da gente se informar um pouco, né, antes de simplesmente sair falando. E realmente, a própria Revolução Islâmica super se desvirtuou, eles viraram simplesmente cerceadores de tudo que possa ser humano, né? E isso que é ruim. Eles se autorreprimindo, né? Porque são os iranianos reprimindo eles mesmos. E aí acaba você querendo ditar aquela regra para o resto do mundo. E é aí que tudo dança, né? Eu acho que tudo que é contra o que é humano... São 2 volumes, e o Alexandre Dumas é o cara que fez Os Três Mosqueteiros, que a gente conhece bem. O Conde de Monte Cristo a gente conhece um pouco menos. Tem uma versão cinematográfica recente, mas aí Hollywood não resiste, né, e faz um final feliz. O livro não tem nada a ver com aquilo. Nada a ver, nada a ver. E o Conde de Monte Cristo, o Edmond Dantès, que é o cara que se torna o Conde de Monte Cristo, é um personagem muito interessante, excêntrico, vira um cara altamente excêntrico, cheio de surpresas, e é um livro delicioso de ler. E eu fiquei pensando assim, porque um livro grande sempre assusta, né? Tem gente que fala, eu falo, pô, lê tal livro, a pessoa fala, quantas páginas? Eu falo, porra, não contei. Não interessa. O livro que é grosso assusta, né? 2 volumes, acho até por isso que eu não trouxe para vocês, né? Mas, pô, se você enfrentar esse livro com alegria, você vai ler O Grande Sertão, você vai ler Dom Quixote, está lá em casa me esperando Dom Quixote. Eu ia trazer O Grande Sertão, mas eu achei isso muito cabeção, assim, muito, sabe? O Grande Sertão é maravilhoso, assim. Mas leia um Conde de Monte Cristo, que é divertido. Tem esse negócio do romance de capa-espada, né? Que é interessante ver como eles falavam, é século XIX, e ver como era um pouco o lance do... reis e rainhas, isso aqui tem muito, né, nos Três Mosqueteiros, tem muito, aqui também tem. E isso, né, como era a mulher, como era o homem, o que era você ser um bravo guerreiro. E a história mesmo é muito legal do Conde de Monte Cristo, porque ele sofre uma imensa injustiça e vai parar nessa prisão horrível. E dentro dessa prisão ele descobre um colega de cela, que não era bem do lado, ele teve que fazer um túnel de 16 quilômetros para achar o colega, né? Que era um coroa, o coroa que acha ele, de repente entra na cela dele. E esse cara ensina tudo para ele era um garoto, ensina tudo para ele. Vou falar também um pouco da história, que já é muito velha, né? Vocês já conhecem, mais ou menos. E no final, revela para ele o mapa de um tesouro. E o velho morre. E a coisa mais sensacional é que as pessoas que morriam eram jogadas lá de cima para o mar. Então, o Edmond se coloca no lugar do velho e ele é jogado. Então, aquilo é uma coisa incrível, porque ele é jogado. Então, depois de cair no mar, ele tem que se desvencilhar do que ele está para sobreviver. E a descrição é tão incrível que você não consegue desgrudar do livro. Então, quando você vê, você está assim, no meio do primeiro volume, olha que delícia. Você pega o livro, putz, você olha sempre que você já leu, né? Caramba, você já listou. Aí dá vontade, aí quando você acaba o primeiro volume, você joga assim, com desprezo e pega o outro. Sabe? É muito legal. Então, você fica querendo saber o que vai acontecer, que você quer que ele se vingue. Ele vai um por um, eu sou escorpião, né, cara? Falei, só vou acabar esse livro depois que ele se vingar do último, né? E aí tem sempre aquele papo de que a vingança é um prato que se come frio. Em 2 volumes. Em 2 volumes, gelado, né? Então é mais ainda. Mas aí eu quis... lá, tá vendo? Eu fico perturbado, vou escrevendo, tá vendo? Nem vi isso aqui, não vou ler para vocês de jeito nenhum. Nossa, essa canção nova. Talvez, se merecer. E aí eu separei uma coisinha boba aqui, que é o finalzão do livro, depois dele passar por poucas e boas, e realmente se vingar. Ele se vingou de todo mundo, mas a mulher que ele perdeu, ele perde mesmo. Pronto, contei. Não tem jeito. Mas tem muitas coisas que acontecem, ele tem lá suas compensações. E ele deixa uma carta para um garoto que é filho de um ex-patrão dele, que foi muito bom para ele. Então, só para a gente ver o jeito dele escrever, que é legal. Querido Maximilian, é o nome do garoto. Há uma feluca ancorada para você, eu creio que seja uma pequena embarcação, né, gente? Não fui no dicionário ver. Tudo que está nessa caverna, meu amigo, minha casa e meu pequeno castelo, são o presente de núpcias que Edmond Dantès oferece ao filho do seu patrão Morrel. A senhorita de Villefort fará a gentileza de pegar metade, pois suplico a ela que dê aos pobres de Paris toda a fortuna que lhe couber da parte de seu pai, que enlouqueceu, e da parte de seu irmão, falecido em setembro último com sua madrasta. Tem 1000 dramas, né?
Diga ao anjo que vai olhar por sua vida, morrel, para rezar às vezes por um homem que, como Satã, julgou-se por um instante igual a Deus, mas reconheceu com toda a humildade de um cristão que o poder supremo e a sabedoria infinita são atributos exclusivamente divinos. Essas preces talvez venham a suavizar o remorso que ele carrega no fundo do seu coração. Quer dizer, ele fez tudo o que fez, mas deu uma culpazinha, né? Quanto a você, eis todo o segredo de minhas atitudes para consigo. Não existe nem felicidade, nem infelicidade neste mundo. Existe a comparação de uma com a outra, só isso. Apenas aquele que atravessou o extremo infortúnio está apto a sentir a extrema felicidade. É preciso ter desejado morrer para saber como é bom viver. Portanto, vivam e sejam felizes, filhos diletos do meu coração. E nunca se esqueçam de que até o dia em que Deus dignar-se a desvelar o futuro para o homem, toda a sabedoria humana estará nestas duas palavras: esperar e ter esperança. Pô, bacana. É porque é o jeito de escrever que tem uma nobreza, é bacana, tem a ver com a época, tem a ver com... E é uma história, pô, uma ficção, uma aventura. É que nem ver um filme mesmo, esse livro é sensacional. Vem em duas partes. Ó, a gente vai ter que dar uma mini aceleradinha para então tá. para eles. Vamos para os poetas? Vamos encerrar. Não. Vocês são gentis, vocês não estão aguentando tanto assim, velho. Eu vou falar rapidinho da Hilda. Hilda é uma paixão. Hilda Hilst, uma grande poeta paulista, né? Essa é a edição velha. A nova não tem essa foto dela fazendo assim. Olha como faz diferença. A nova tem um reloginho. Olha lá, peraí. Né? E aqui ela tá linda. A Hilda era uma mulher linda, meio Greta Garbo. Quando ela foi envelhecendo, ela se meteu no sítio dela e nunca mais veio muito para o lado de cá. Isso tinha a ver com o fato dela... Ela não gostava de envelhecer. O Zeca conta umas coisas divertidas dela, né? Ele contou do cara que ligou para ela? Não. Ele contou dele, do telefonema entre Será que é eles. segredo isso, cara? Não vou conta, contar. Zé. Ela fala loucuras aqui. Esse que você escolheu é o mais punk de todos. É o mais punk. Né? É muito... Ô, Zeca, desculpa, a gente não tem nada demais, eu acho. Porque ele me contou coisa divertida, também não tem nada demais. Porque ela era extremamente inteligente, extremamente sarcástica, cáustica, revoltada, porque ela não se sentia reconhecida, e não era mesmo, e não é ainda muito reconhecida. Então tinha essa revolta, ela tinha uma história de vida difícil, o pai esquizofrênico, se não me engano, né? Ela era muito ligada a esse pai, uma vida meio assim difícil, muito ligada aos homens, ela era muito bonita, teve muitos namorados, desfrutou muito da beleza dela, teve muitos homens, e era meio... Ficou velha, não tinha homem lá, isso deixava ela meio mal. Aí um dia um garotão ligou para ela, tipo o Márcio, bonitinho, ligou para ela, querendo entrevistá-la. Ela não tinha papas na língua. Aí foi o Zeca que me contou isso, porque o Zeca ficou muito próximo dela. Né? Ela disse assim, queria uma entrevista com a senhora, e ela que atendia, você quer uma entrevista? Tá, você quer para quando? Tá bom, tu faz o seguinte, você vem aqui, me come, e eu te dou essa entrevista. Sensacional, né? Já pensou se essa moda pega? Né? Eu não sei o que aconteceu, mas, ela era incrível, ele tinha mais aqui. Eu dei uma força. Ela era incrível, e ele estava ganhando mais do que ela. E o mais legal dela contando na abertura desse livro aqui são os telefonemas indignados e as cartas. Eu quero ler uma, mas não sei se é essa. Eu vi que o teu livro começa diferente do meu, você vê que já está... Não, ele acrescentou coisas nessa edição aqui. Pô, Márcio. Tem um prefáciozinho que você agora gosta. O prefácio eu gosto, agora eu gosto. E aí o que acontece? Ela é uma poeta, ela escreveu peças, ela tem romance e tem poesia. E eu achava que ela era só poeta, né? Eu conhecia muito pouco, porque agora a Editora Globo lançou tudo dela, agora eu tenho tudo dela, mas na época era difícil, há alguns anos, era difícil de achar. E a primeira frase que me caiu aos ouvidos foi assim, se tu te ausentas, há paredes em mim. Eu fiquei sem respirar, nossa, que coisa linda. E fiquei, quem que escreve um negócio desse? Se tu te ausentas, há paredes em mim. Eu achei fortíssimo. Comecei a procurar, achar uma coisinha aqui, outra ali. Um dia entrei numa livraria, sempre procurando, só achei esse. São as crônicas que ela escrevia para um jornal, que saía domingo de manhã, né, para as pessoas de Campinas lerem. Só que ela é uma porra louca, hein? Uma mulher brilhante.
E tem uma coisa nesse livro que eu adoro, porque ela é muito erudita até, muito culta. Então, às vezes, ela cita uns nomes que você nunca viu na sua vida, entre parênteses está escrito assim, informe-se. É bom, né? É bom, tá dando uma bronca em você. Fala, como dizia, aí você fica, pô, quem é? Continua a ler, informe-se. Você se sente burro, e é bom você se sentir burro diante de uma coisa, porque você vai correr atrás, né? E as crônicas são incríveis, ela fala de tudo, ela fala de atualidade, ela fala de um monte de coisas, e às vezes ela solta umas poesias no final, eu quase morri, quase morri. Tem umas muito engraçadas, tem umas duras. Eu fiz uma música que se chama Hóspede do Tempo, por causa de uma dessas crônicas daqui, não vou ler essa, mas foi por causa desse livro que eu fiz essa música, eu dedico a ela no álbum. Mas eu vou ler uma para vocês que eu gosto muito e vou terminar a parte Hilda com um poema que eu adoro também. Essa crônica se chama Por quê, hein? Se você não quiser ser compreendido, fale sempre através de parábolas. As pessoas, em geral, adoram não compreender. Isso não quer dizer que vão ler teu livro se ele for incompreensível, mas hão de comprá-lo. É bonito ter em casa uma coisa que não se compreenda. Experimente. Dê uma de Deleuze, Guattari, Michaud, mande fazer a tal mesa esquizofrênica, uma mesa onde ninguém possa escrever nem colocar coisa alguma sobre ela, feita de tal jeito que tudo escorregue ou se quebre. Pode ter certeza que todos vão adorar. Você entendeu, por acaso, por que o Cristo secou aquela pobre figueira sem figos? Na verdade, era inverno e a coitadinha não podia dar figos ainda que quisesse. Ah, mas é tão bonito não compreender. Aparecem 1001 interpretações desse único ato. 1001 interpretações frutuosas e frutíferas. E a vida pode ser um tédio de tão nojosa. Você entende, por exemplo, por que crianças e adolescentes adoram filmes de terror e de violência? Sangue, vampiros, estacas, garras, matanças, putrefação, uivos. E você sorri e diz que é assim mesmo com teu filhinho criança ou adolescente, que é só brincadeirinha, que é natural nessa fase da vida gostar de sentir medo. E depois os psicólogos dizem que etc, etc. Ah, é? Por isso é que os diantes criancinhas, os diantes adolescentes, agora adultos, andam comendo literalmente tanta gente. Aquela russa que um dia desses comeu o coração, achou saboroso, e o fígado achou amargo. Do marido, viu o filme de terror da Revolução quando criança ou adolescente e deve ter achado um barato. Legal, mãe. E aquele americano que comeu as partes pudendas, como diria o Abade, de tantos rapazitos, desde criancinha que ele vê a América e mora ali. O que eu escrevo nessas crônicas lhes parece incompreensível e nojento? Porque começaram a escrever para o jornal e dizer que ela era horrível. Os buracos negros também são incompreensíveis e nojentos, pois engolem tudo. A consciência talvez não, segundo Hawking, e isso me parece obsceno de tão nojento. E todo mundo agora fala deles. Essa modesta articulista que sou eu, escreveu textos e poemas belíssimos e compreensíveis, e tão poucos leram ou compraram meus livros. Mas agora, com essas crônicas, que diferença? Como telefonam indignados para o nosso eufórico editor deste caderno, dizendo que sou nojenta. Obrigada, leitor, por me fazer sentir mais viva e ainda por cima nojenta. Isso é tão mais do que nada. Como disse Chicken, os artistas são sensíveis e vivem como os deuses do incenso. Sem incenso não há deuses. A estima dá asas a seus talentos. Permitam-me terminar com uma parábola pergunta. Por que os dentes caem quando estamos velhos, mas ainda vivos, e permanecem eternos nas nossas límpidas e luzidias caveiras? Demais. Estava marcadinho aqui também. Estava te acompanhando. E aí eu vou ler um poema dela, um dos que eu amo de paixão, e que fala da alma, né? Logo, quer dizer, eu que canto essa música chamada Alma, e que começa dizendo, deixa eu ver sua alma. E eu acho incrível, a gente canta essa música sempre num momento de super alegria, no show, e eu tenho muito orgulho de ter sido a porta-voz dessa música. Mas, na verdade, o que a música está pedindo é uma coisa bastante rara, né? Que é deixa eu ver sua alma, a epiderme da alma, deixa eu tocar sua alma. É muito raro a gente deixar alguém tocar a nossa alma. Acho que talvez quando a gente está cantando, ou ouvindo uma música, ou fazendo uma coisa que a gente goste muito, mas, de um modo geral, a tendência é cada um de frente para a sua tela, né? E até para arranjar namorado, até para compor, a gente está fazendo dessa maneira. Então, cada vez mais
esse pedido do Arnaldo de deixa eu ver sua alma se faz necessário e difícil. E eu, né, faço um link entre essas duas coisas, que é um poema que ela faz depois de uma crônica, dentro de uma crônica também. Ela começa, o nome é A Alma de Volta. Às vezes me perguntam por que de eu ter optado pelo riso depois de ter escrito minhas ficções, meu teatro, minha poesia, com grandes e constantes pinceladas de austeridade. Optei pela minha própria salvação. E disse num poema, porque mora na morte aquele que procura Deus na austeridade. Ela fala um pouco disso. O verme no cerne, como disse um prodigioso. Claro que há notáveis exceções, mas alguém também notável disse, se repetir 3 vezes alguma coisa notável a um tolo, corres o risco de te tornares um deles. Alguns homens geniais sugeriram que o problema do homem é o de encontrar alguma substância química que o imunize da barbárie. E digo simplesmente que é preciso devolver a alma ao homem. Digo novamente, leitores, que te devolvam a alma, homem do nosso tempo. Pede isso a Deus ou às coisas em que acreditas. A terra, as águas, a noite desmedida. Uiva, se quiseres, ao teu próprio ventre. Se é Ele quem comanda a tua vida, não importa. Pede à mulher, aquela que foi noiva, que se fez amiga. Abre a tua boca, ulula, pede a chuva. Ruge, como se tivesse no peito uma enorme ferida. Escancara a tua boca, regolga a alma de volta. Da Rios. Falar rapidinho. Eu adoro essa... Quer dizer, tem gente que até critica essa edição da Nova Aguilar, mas tem gente que critica tudo, né? Eu tenho muitos livros dessa coleção. Sei que vocês não acharam, né? Não, essa está esgotada, essa edição está esgotada. Mas, assim, uma vez eu fui visitar uma amiga minha que tinha se operado, essa história é ótima, há muito tempo. Levei um livrinho, assim, do Manuel Bandeira. E a edição que eu tenho é bem velhinha, minha mãe deu para o meu avô e veio parar na minha mão, é lindo. Aí eu entrei na casa dela segurando esse livro. Aí eu olhei para ela, assim, ela olhou para mim e falou, isso é uma Bíblia? Aí eu peguei aquilo e disse assim, eu tenho uma revelação para te fazer. E aí ela deu aí caí na gargalhada, porque imagina eu. E ela levou um susto, ela achou que cheguei na cara dela com aquilo, ela achou que eu ia... Messias, né? Mas realmente esses livrinhos para mim tem esse aspecto religioso, assim, sabe? De, ai meu Deus, Fernando Pessoa vai me ajudar. Só que você abre numa página dark e você está perdida, né? Meio um xingas às vezes. Não dá. Então, isso é Fernando Pessoa. Também nessa estante da minha tia, eu puxei um dia, e eu, que fui uma jovem muito angustiada, puxei justamente uma edição que falava aquelas da angústia, esta velha angústia que me despe, jorrou, e eu comecei a ler aquilo, achei que era para mim aquilo. Eu até trouxe um livro que eu não vou ler, que nem está na nossa lista, de Ana Cristina César, que é uma poeta incrível também, que eu recomendo, um livro dela chamado Inéditos e Dispersos. Ana Cristina morreu muito cedo, se matou, infelizmente, muito cedo, mas foi uma poeta incrível. E ela tem uma frase só que ela fala, todo mundo pensa que é Fernando Pessoa. Né? Eu acho que é porque todo mundo queria ser Fernando Pessoa. Né? E ele é um cara que me acompanha sempre. Até no Pelo Sabor eu falo um pequeno pedaço dele, mas quem me deu aquele pedaço foi a Ana Beatriz Nogueira. Eu nem tinha lido isso ainda, porque tem umas coisas soltas, né? Uhum. Eu queria ler rápido. Não, Esta Velha Angústia eu não vou ler para vocês não merecem. É que esta velha angústia que trago há séculos em mim, eu adoro isso. Eu adoro. Eu quero ler uma. Eu adoro também os hits dele, para ser grande, sem inteiro. Eu acho isso é oração, né? Para ser grande, sem inteiro, nada teu exagero exclui. Ser todo em cada coisa, põe quanto és em tudo que fazes. Assim, em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Isso é hino, né? Um lema para a vida, né? Coisa. Eu queria ler um pedacinho. Idiota marcou tanta coisa, né? Peraí, eu vou achar. É porque eu fiquei pensando também que a gente teria tempo para folhear. Folhear um livro é um negócio tão bom, né, cara? Mais ou menos, né? Para quem espera, um saco. É que nem afinar um instrumento, né? Eu não vou achar. Peraí, será que marquei aqui? Não. Eu queria aquele que, por incrível que pareça, eu era bem garotinha e eu vi numa novela
o Tony Ramos falar um pedaço desse poema. Olha que coisa, né? Trecho de qual? Lembro, porque não tem título, né? Eu hoje achei, fiquei tão feliz. Eu marquei fiquei horas procurando, gente. Não é, a angústia, toda hora a angústia me puxando, esta velha angústia. Que pena. Não vou ficar alugando vocês com isso, não. Mas é o que ele faz, porque eu queria ler ele inteiro, porque ele é lindo. Em que ele fala: uma vez amei, julguei que era amado, mas não fui. Não fui por uma única razão, porque não tinha que ser. E voltei a sentar na porta de casa. E ele fala, voltei a sentar na porta de casa e a ver a vida passar, né? Aí ele fala uma coisa que eu amo, que é: afinal, os campos não são tão verdes para os que são amados, como para os que não o são. Sentir é estar distraído. Porque, caramba, você é apaixonado, você não vê nada, né? Você só pensa naquilo mesmo e pronto. Agora, a pessoa que está sofrendo de amor ou que está sozinho tem a possibilidade de ver coisas, né? É isso que ele está falando, né? Quer dizer, sentir é estar distraído. Então, queria ler para vocês. Mas deixa eu ler o que eu marquei, afinal, que é pequenininho. Não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Não é o bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Com filosofia não há árvores, há ideias apenas. Há só cada um de nós como uma cave. Há só uma janela fechada e todo mundo lá fora. E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse, que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Sentir é estar distraído. Para acabar, né? Eu vou te propor até da gente hoje terminar só com uma perguntinha, duas, porque tá tão linda a sua leitura. Eu não queria interromper, geralmente a gente abre mais cedo, mas eu estou adorando, eu quero ficar aqui ouvindo. Tá, não, só ia falar do Drummond agora. Vamos falar do Drummond. Quer antes perguntar? Não, vamos então falar do Drummond. Vamos rapidinho. Porque o Drummond é uma das primeiras vezes que eu... Quer dizer, fora aquelas coisas de sempre, vou-me embora para Passar Árvore, tem umas coisas que ficam, né, na escola, você estuda, e agora, José? Que a gente ouve meio displicentemente, né? Por exemplo, hoje eu amo, no meio do caminho tinha uma pedra, né? Jamais esquecerei. Isso é lindo, né? Mas quando tinha criança, a gente fica, tinha uma pedra no meio do caminho, então tá. A gente é burro quando é novo, né? Então, eu conheci o Drummond assim, até que, quando eu resolvi, né, que cantar era... Quando eu constatei que cantar era a minha vida, eu mergulhei em 2 álbuns, Clube de Esquina 1, Clube de Esquina 2. E o Clube da Esquina 2, o primeiro LP, são álbuns duplos, lindos. O primeiro LP tem uma música que se chama Canção Amiga. E, nossa, minha geração tem o péssimo hábito de ler encarte, né? Então, com o encarte na mão, eu entrei em êxtase ouvindo aquilo. Aí fui olhar de quem era aquela letra, achando que era do Brant, e era um poema do Drummond, que o Milton musicou. Que eu lembro da melodia para falar. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam, e que fale como 2 olhos. Caminho por uma rua que passa em muitos países. Se não me veem, eu vejo e saúdo velhos amigos. Eu distribuo um segredo, como quem ama o sorrir, do jeito mais natural. 2 carinhos se procuram, minha vida, nossas vidas formam um só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Esse é o Drummond. Demais. Emocionante.
Eu fico emocionadíssima porque eu ouvi isso muito, muito criança, né? Então, quando eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças, você tem que ser poeta para fazer isso. Não que o Brant não seja, claro que ele é. Mas aí a gente vai entrar naquela discussão que não é o que eu quero discutir aqui, se letra é poesia, se poesia é letra. O que importa, eu acho, é o que há de poético nas letras, né? Como aquilo te toca, né? E o que há de musical nas poesias, que sempre há uma música numa poesia, né? E essa música, durante muito tempo, e até hoje, se eu botar, eu fico muito comovida com ela, assim, é profunda demais, né? E o Milton tem essa capacidade de arrancar. A Lucina, minha parceira, diz que quando alguém dá uma letra para ela põe a música que a letra tem, né? Diz, nossa, o Milton perceber que tinha aquela música dentro daquela letra, né? É uma coisa, assim, é incrível. A gravação é incrível. Um menininho canta no final um vocal, é incrível, incrível. E aí eu via sempre aquele cara, carequinha, de óculos, de vez em quando tinha umas matérias com ele na televisão, né, o Drummond, porque na minha juventude ele era vivo, e sempre com aquela vozinha. Um dia alguém me deu um disco com ele falando as poesias, é uma coisa emocionantíssima, né? Mais uma emoção. Aí eu passei a ler mais algumas coisas. Os nomes dos livros são lindos, né? Lição de Coisas, A Falta que Ama, o Fazendeiro do Ar, é isso, né? O Fazendeiro do Ar, Amar se Aprende Amando. Os nomes dos livros já são lindos. As Impurezas do Branco. Aquele cara, como é que ele pode fazer isso, né? E aí tem uma coisa, né? Agora, por causa do Tô Tateando, eu mergulhei muito em São Paulo e eu adoro já os modernistas e adoro o Mário de Andrade. Falo aquele poema do Mário na peça. E aí eu descobri o seguinte: o primeiro livro de poesia do Drummond, ele dedica ao Mário. Porque o Drummond era muito querido dos modernistas, porque ele foi meio que uma tradução do modernismo, porque ele era a palavra livre, né? Ele escrevia de uma maneira, embora ele fosse um cara muito erudito também, quando ele fez coisas muito formais até, mas ele tinha um jeito coloquial de escrever. Ele misturava, e era o que se cultuava muito, né, na época do modernismo, era a espontaneidade. Tanto que eu adoro o Olavo Bilac, por exemplo. O Olavo Bilac era execrado, porque ele era parnasiano, né? Então, era os sonetos todos nas rimas, tudo. E isso foi mudando. Então, é incrível você pensar que o primeiro livro dele, que é de 1930, é dedicado a Mário. E o primeiro poema é até hoje um dos poemas mais importantes, que se chama Poema de Sete Faces, né? Isso, tem 7 estrofes, como se fosse mesmo as 7 faces do poeta, né? E aqui ele faz meio que uma autobiografia. A gente conhece vários pedaços dele, é sensacional. Ele fala: quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser goste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus e se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Para encerrar. Vamos encerrar. Tá? Vamos encerrar. Então, só um para encerrar? Pode? Vamos. Rapidinho. Não, você manda aqui. Rapidinho. Não, tá tão lindo. Eu só acho assim, gente, a gente não vai ter hoje abrir para perguntas, que eu acho que a gente tem que voltar com esse silêncio. Mas não tem que com me perguntar, essas não sei palavras. nada, não sei nada. Só... Isso tá lindo demais. Eu acho que eu não tenho, acho que a gente pode ir assim. Tá bom, vamos assim. Lindamente. Aí eu vou ler essa aqui, que uma vez eu li até, para o pessoal do UJA, meus queridos. É um que eu amo e que está nesse áudio dele. Que tem a ver também com a Hilda, com a alma de volta. Tudo tem, eu acho que tem a ver. Se chama O Homem, as Viagens. O homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão.
Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a Lua, desce cauteloso na Lua, pisa na Lua, planta bandeirola na Lua, experimenta a Lua, coloniza a Lua, civiliza a Lua, humaniza a Lua. Lua humanizada, tão igual à Terra, o homem chateia-se na Lua. Vamos para Marte, ordena as suas máquinas. Elas obedecem, o homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte, com engenho e arte. Marte humanizado, que lugar quadrado. Vamos à outra parte? Claro, diz o engenho sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus. Vê o visto, é isto? Idem, idem, idem. O homem funde a cuca se não for para Júpiter, proclamar justiça junto com injustiça, repetir a fossa, repetir o inquérito, repetir o inquieto repetitório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra a terra. O homem chega ao sol ou dá uma volta só para te ver. Não vê que ele inventa roupa insiderável de viver no sol. Põe o pé e... Mas que chato é o sol, falso touro espanhol domado. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem. Estará equipado? A dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. Márcio, Oi. eu só queria lembrar que tem uma lista passando aqui para pegar o e-mail de vocês para os próximos encontros, para a gente poder avisar. E eu queria pedir a compreensão, porque a Zélia tem que ir para o aeroporto, então ela não vai poder ficar para poder falar com as pessoas hoje. Então, muito obrigado. Mas, gente, não há Obrigada. nada mais lindo. Acho que a gente pode ficar em silêncio. Eu estou, assim, emocionado, Nossa, Zé. Obrigado. Foi, Eu também, obrigada. Obrigado. Assim, que lindo. E você... Essa preparação toda, todas as coisas que você trouxe, a forma como elas se juntam e como... Tem a ver, né? A pessoa que conhece o seu trabalho vê reflexos nisso, como isso ecoa no que você faz. Eu achei uma seleção belíssima. Eu estou comovido também. Obrigado. Que bom. Foi lindo. Que bom. Obrigado, gente. Obrigado.